Romanos capítulo 7, versículo 5. Romanos 7, versos 5 e 6. E depois 8, 1 e 2. Romanos, vou falar mais baixinho para não atrapalhar a conversa de ninguém. Romanos 7, verso 5. É triste a gente atrapalhar os outros, né? Quando vivíamos no nível da carne, as paixões pecaminosas ativadas pela lei agiam em nossos membros, a fim de que frutificássemos para a morte. Agora, porém, mortos para aquilo que nos aprisionava, fomos libertados da lei, de modo a servirmos no novo regime do Espírito, e não mais no regime antiquado da letra. Capítulo 8, versos 1 e 2. Agora, portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito que dá a vida no Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Agora, portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito que dá a vida no Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá a vida no Cristo Jesus, te libertou da lei do pecado e da morte. Palavra do Senhor. Eu acho excepcional essa tradução da Bíblia da CNBB. Começa no versículo 5 do capítulo 7, dizendo: quando vivíamos no nível da carne. Esse é um erro de português, mas é uma certeza teológica. Porque, aliás, é uma força de expressão medonha que inventaram e até hoje não se sabe de onde. E quando eu li a primeira vez essa tradução, me saltou aos olhos. Como é que podia ter passado um erro tão absurdo numa tradução da Bíblia? Mas depois eu fui entender que não era erro. No nível significa nivelado. A única coisa que pode falar que está no nível é do mar. É no mesmo nível. Quando eu falo assim, em nível de, é uma imbecilidade. Por que será então que os nossos bispos autorizaram uma tradução tão inspirada e deixaram colocar no nível da carne? Porque tinha a mão do Espírito Santo por trás. O que o pecado faz conosco, ele vai nos nivelando com ele mesmo. E é isso que acontece. Na medida em que nós vamos deixando aqueles desejos, canalizando os nossos desejos, que são bons, que são maravilhosos, que são de Deus, no pecado vai acontecendo esse nivelamento. A gente vai ficando do mesmo tamanho do pecado. Por isso que a gente fica para baixo, por isso que a gente fica deprimido, por isso que a gente fica mal. E o que o Cristo fez por nós? Ele foi lá e nos chamou para ficar no nível dele? Não. A libertação do Cristo, que esses 4 versículos nos fala, acontece exatamente nisso. O Cristo em primeiro lugar. E o Eugênio acabou de nos convidar a rezar quando proclamou essa verdade de fé maravilhosa, que está no versículo 14 do primeiro capítulo de São João. O verbo de Deus se fez carne, se fez gente e habitou entre nós. Jesus então veio e ficou ao nosso nível. E por isso que Jesus foi até o inferno. Ele desceu à mansão dos mortos. São Paulo aos Filipenses capítulo 2 versículo 6 diz: sendo ele de condição divina,
não se apegou ociosamente a essa condição, fez-se humano, então veio no nosso nível, e como humano, escravo obediente até a morte, quer dizer, foi ao mais baixo nível que pode nos levar ao pecado, foi ao fundo dos infernos, foi lá na grota mais profunda, para de lá vir remindo, libertando, restaurando a humanidade ferida. Então esse que parece um erro, é na verdade já uma profecia. Nós precisamos agora tomar posse dessa graça em nossa vida, e essa é a grande experiência que nós precisamos fazer. E penso que não é por acaso que hoje, dia de Nossa Senhora de Lourdes, nós vamos falar sobre isso hoje à tarde na missa, Deus esteja nos convidando a esse processo dinâmico que começamos na sexta-feira. Na sexta-feira nós éramos convidados a tomar uma decisão, ou como Davi, ou como Herodes. A liberdade é nossa. No sábado e no domingo, nós fomos olhando até onde o pecado pode nos levar, ao ponto de ele mudar os nossos desejos, as nossas forças naturais. Mas nos apontava para a grande promessa de libertação na missa de ontem, quando nós somos convidados a ser sal da terra e luz para o mundo. E hoje o Senhor está nos convidando a entrar nesse processo de redenção, de salvação. Por que tudo isso tem sido importante? Porque nós precisamos, por experiência, saber: eu por mim mesmo sou absoluto e completamente impotente. A única coisa que eu consigo fazer por mim mesmo é pecar. Porque meus desejos, que são muitos, que são grandes, eles vão sendo canalizados, e aí vira uma lei. Paulo usa essa expressão muito forte, a lei do pecado, que faz com que a gente vá frutificando para a morte. Que eu falava dos talentos ontem. Quer dizer, nós vamos aprendendo a pecar, criando situações de pecado. Agora, porém, mortos para aquilo que nos aprisionava, fomos libertados. Quando é que esse processo acontece? O ser humano precisa se convencer que sem Deus ele não consegue experimentar o amor e viver o amor verdadeiro. A grande redenção do ser humano acontece no mistério da encarnação, do nascimento, da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. E qual é a síntese mais perfeita do mistério da encarnação, nascimento, pregação, morte e ressurreição de Jesus? A cruz. A cruz é o símbolo e a síntese para nós. É o nosso sinal de libertação. Por isso que Paulo começa essa carta aos Coríntios. Em casa você pode ler como tarefa a carta aos Coríntios inteira. Ele começa dizendo que nós não temos outra coisa a pregar senão Jesus Cristo crucificado. Pode pegar Coríntios capítulo 1, o comecinho da carta. Nós não temos outra coisa. Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus. A igreja que está em Corinto, a igreja que está na Canção Nova, a igreja que está no Brasil inteiro. Depois ele faz um resumo, louva a Deus, fala dos problemas que tem na comunidade, a divisão na comunidade, e logo em seguida ele vem. Versículo 17. De fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o Evangelho, sem sabedoria de palavras, para não esvaziar a força da cruz de Cristo. Versículo 18. A pregação da cruz é loucura para os que se perdem. Por que é loucura para os que se perdem? Porque enquanto estamos na lei do pecado, Romanos 7:5 que acabamos de ler, o pecado torna-se uma lei. Por que ele se torna uma lei? Porque nós não somos mais responsáveis por nós mesmos. Gente, nós temos que barrar o pecado em nós exatamente por isso. Porque senão ele chega num momento que você não é mais dono dele. E eu falava isso ontem. Primeiro, o pecado significa liberdade. Eu sou livre, posso fumar. Eu sou livre para beber. Eu sou livre para... E com o tempo ele vai me tornando dependente. E mais um pouco de tempo, escravo. E escravo obediente até a morte. Por isso, aquele texto que eu acabei de citar, São Paulo aos Filipenses capítulo 2, o Cristo se faz escravo obediente até a morte. Aquilo que o pecado faz em nós, Romanos 6:23,
o salário do pecado é a morte. Livro de Números, capítulo 32, versículo 23, o pecado que você faz, você vai sofrer as suas consequências. São Paulo diz que experimenta isso na própria carne. Romanos 1,18 seguintes: quando nós entramos no pecado, nós recebemos no corpo a paga desse desvio, desse desvario do pecado. Ele vira em nós uma lei que frutifica para a morte. Então, para aqueles que se perdem, a cruz de Cristo é loucura, é um absurdo. Mas para os que são salvos, para nós, ela é força de Deus. A palavra força, a palavra dínamos no Novo Testamento é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos vem pela cruz do Senhor. Se nós hoje não compreendermos também essa identificação, a cruz é a identificação máxima de Deus por amor à humanidade. São João diz no capítulo 3, versículo 14, 15 e 16: Deus amou tanto o mundo, tanto, que entregou seu Filho, para que todos que nele crescem fossem salvos. Salvo do quê? Não é salvos há 2000 anos atrás, é salvo hoje, dessa situação de perdição que a gente se encontra, dessa situação de perdição que cada um de nós se encontra. Por isso é preciso contemplar a cruz de Jesus. São João, no capítulo 19 do seu Evangelho, logo depois do versículo 34, quando ele fala que um soldado rasgou o lado de Jesus e furou o coração do Senhor, ele diz: vão ter que olhar para aquele que foi transpassado. O nosso processo de libertação hoje, na missa de libertação que nós vamos rezar hoje à tarde, ela precisa ser esse olhar de adesão do nosso coração cheio de pecado para o coração rasgado de Cristo na cruz, da onde vai brotar o Espírito Santo, da onde vai brotar esse rio de água viva. Sem esse olhar, e é interessante que no Evangelho de São João, no grego, essa frase, vão ter que olhar para o transpassado, no grego é opsontai, que significa um imperativo categórico, ou seja, não tem outra escolha. Em grego é mais ou menos assim: vão ter que olhar. A única saída é olhar. E nós sabemos que no Evangelho de São João, olhar não é pura e simplesmente olhar lá e enxergar. Olhar significa criar uma sedução. Aquilo que o profeta Jeremias fala, capítulo 20, verso 7: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. É esse processo de sedução, o processo que a serpente faz. A serpente, ela vai encantando, ela vai olhando e seduzindo a sua vítima, ela contempla a sua vítima. O pecado tenta fazer isso. No processo da sedução de Deus, o seduziste-me, Senhor, ou aquilo que Paulo fala em Filipenses 3,12: eu fui conquistado pelo Senhor. Conquistar é tomar posse. Todas as áreas da minha vida foram conquistadas pelo Senhor. Mas Jeremias lembra, é preciso que eu queira essa sedução. E esse processo acontece na cruz de Jesus. O Cristo assume a condição humana em tudo, menos no pecado. Mas aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós. Ele assume as consequências do pecado. O verbo de Deus se faz carne. E carne aqui, o termo grego é sarkis, significa a podridão da carne. O verbo de Deus se fez carne significa Jesus assumiu a carne humana no seu pior. É quase que dizer que sarkis deveria ser traduzido como uma carne podre, como uma carne de ferida. Sabe quando você tem uma ferida e aquilo está soltando pus, aquela carne podre que você passa o algodão, sai junto? É esse termo sarkis. O verbo de Deus se fez carne, essa carne. O verbo de Deus se fez carne podre. Jesus, eu não dizia ontem que o triste do pecado é que quando a gente peca, a gente leva Jesus a pecar conosco, levamos o Espírito Santo a pecar conosco. É um absurdo, pois Deus fez um absurdo maior. Ele, sendo Deus, ele se faz pecado. Ele assume as consequências do pecado para libertar o ser humano a partir da própria experiência da escravidão. Por isso vão ter que olhar para o transpassado. Tem que olhar, não tem outra saída. Se nós observarmos bem, o Evangelho de São João é como se fosse um funil imenso, uma grande escada que vai subindo, subindo e aponta para o alto. O grande momento
do Cristo em São João é a cruz. A cruz é a síntese. Aliás, São Lucas faz o mesmo esquema. Se você ler com calma os dois trechos de Lucas na Bíblia, o Evangelho de Lucas e o Atos dos Apóstolos, você vai perceber o seguinte: Lucas situa o começo de Jesus na Galileia, libertação, Lucas 4. O Espírito do Senhor repousa sobre mim e me ungiu, e Ele me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, para libertar os cativos, os prisioneiros, curar os enfermos e a todos anunciar o ano da graça. E aí Jesus começa uma viagem da Galileia para a Judéia. Jesus começa a subir, e tanto que várias vezes São Lucas diz, e Jesus continuava caminhando, e Jesus continuava subindo, ele não para. Nessa subida ele vai realizando a libertação. Cada doente que ele encontra, ele cura. Cada pecador que ele encontra, ele liberta. E o máximo, o ápice, a subida em São Lucas termina no monte, aonde Jesus morre na cruz. E é esse Cristo que da cruz começa a enviar os discípulos, os apóstolos e os discípulos. São Lucas faz questão de mostrar, por exemplo, Jesus, Lucas 24, indo a Emaús para curar o coração ferido de 2 discípulos. E o Evangelho de Lucas emenda em Atos 1. As palavras finais do Evangelho de Lucas e as primeiras palavras do Atos dos Apóstolos são as mesmas. Não se afastem de Jerusalém até que vocês sejam revestidos da força do alto. O Atos dos Apóstolos começa como Evangelho. Evangelho é palavra de Jesus. Podem ver no Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 5 e 8, é Jesus falando. Então, depois que ele fala, dá essa ordem lá de cima de Jerusalém, ele sobe para o Pai. Jerusalém é o máximo que Jesus chega. Dali ele sobe para o Pai e envia os discípulos para o mundo inteiro para anunciar essa libertação. O ápice da vida de Jesus é a cruz. O ápice da vida de Jesus é Jerusalém. E é para lá que nós precisamos voltar o nosso coração para fazermos aquela experiência que São Pedro nos ensina. Por suas chagas fomos curados. Ele carregou sobre si as nossas enfermidades. Esse funil de São João, é preciso olhar para o coração transpassado do Senhor. Essa experiência, ou a gente faz essa experiência hoje, ou a gente não é liberto nunca. Meus irmãos, nós precisamos estar convictos disso. Não é o esforço pessoal, não é ascese, não é jejum, não é limitar a minha vida em todos os sentidos possíveis que vai me levar a uma experiência da libertação. Você não vai deixar o cigarro, você não vai deixar a bebida, você não vai conseguir se ver livre desse noivado que está estragando a sua vida, você não vai se ver livre desse pecado fazendo esforço. Cada esforço que você fizer por conta própria vai aumentar o pecado, vai aumentar o vício, e a única coisa que você vai conseguir fazer é substituir, é sair de um vício e vai para outro. Bebe remédio para parar de fumar e vicia no remédio, e de um vai para outro, para outro, para outro, para outro, como uma pessoa que está sempre doente. Há pessoas que estão há 10, a 15, a 20 anos doentes. Ela sara da perna, vai para o braço, volta para o médico. Agora o problema é no estômago. Já passou tudo quanto é médico do Sandu, tudo quanto é médico do INPS já foi. Cada vez, agora eu estou com problema nas costas. E as costas melhorou, agora estou com problema na cabeça. A cabeça, agora estou com... Não acho o remédio. Por mais esforço que a gente fizer, a gente não vai encontrar. A nossa libertação, ela tem um ponto de partida e um ponto de chegada: a cruz de Jesus. Vão ter que olhar para o Senhor transpassado. E Jesus chamou a atenção disso. No capítulo 3 de São João ele diz: do mesmo jeito que Moisés levantou a serpente no deserto, assim será levantado o Filho do Homem. Moisés é o grande modelo, o grande protótipo da libertação. Moisés é aquele que tirou o povo da escravidão do Egito e o levou para a terra prometida. A primeira Páscoa se realiza com Moisés lá no Egito. A segunda se realiza aos pés do Sinai, na caminhada do Egito. O povo de Deus já estava liberto, como nós aqui também já fomos libertos pelo sacramento do batismo e por todos os outros sacramentos que já recebemos. Eu fui liberto já no sacramento do batismo, sacramento da reconciliação, sacramento da crisma, sacramento da Eucaristia, sacramento da ordem. Você já foi pela batismo, crisma, comunhão, reconciliação, matrimônio.
Além disso, nós já fizemos essa experiência, pela linda experiência do batismo do Espírito Santo, que quantos de nós aqui já estamos vivendo nessa experiência? Mas não basta sair do Egito. O povo de Deus saiu do Egito, e quando estava caminhando, que Moisés vai rezar, quando eles estão longe de Moisés, eles começam a cair na idolatria. O contexto daquilo que o Padre Jonas pregava hoje de manhã, ao retomar 1 Coríntios 10, 23, que repete o texto que nós estamos meditando, de 1 Coríntios 6, 12. O povo de Deus, longe de Moisés, embora estava livre do Egito, tinha trazido o Egito junto, dentro do coração. A idolatria é você mesmo livre da escravidão, trazer a escravidão junto. E quando Moisés desceu, ele ficou triste demais, porque o povo de Deus havia feito bezerro de ouro para si. Bezerro nem é boi, nem esperou o bicho crescer. Significa isso, uma coisinha de nada, tinha acabado de nascer. Qualquer tentaçãozinha que me vem me leva. Era um bezerro, não era um touro, não era um bicho forte, um bezerro. Bezerro você segura pela orelha. Coisa mais fácil que tem dominar um bezerro. Basta colocar 2 tábuas e ele já não sai mais. Mas o povo tinha elevado esse bezerro, essa coisa pequena, que tinha acabado de nascer, era um terneirinho ainda, elevou a uma divindade. Colocou ouro no bezerro. É a mesma coisa, se tiver um vidro, você olha e enxerga do outro lado. Aí você pede a alguém para passar uma prata atrás do vidro e olha o que acontece. Vira espelho. E você só enxerga você mesmo. É mais ou menos o que vai acontecendo com as pessoas quando vai passando a prata do dinheiro, a prata dos vícios, a prata da mentira por trás do vidro da sua alma. Aí só consegue enxergar a si mesmo e não ver mais o outro. O ser humano fez exatamente isso na adoração do bezerro. Uma coisa que tinha acabado de nascer e eles estão adorando o bezerro. Moisés fica triste demais, porque em consequência disso tinha surgido serpentes no deserto, que vinha picando as pessoas e morrendo. O que a serpente simboliza na Bíblia? Pecado. Então ali não significava pura e simplesmente cobras só. Serpente significava tudo aquilo de mal que estava acontecendo. As consequências do mal. Se há uma coisa que a Bíblia é categórica e é dogma da fé católica, é que não existe destino. O mal nunca é vontade de Deus. Carta de São Tiago, capítulo 1, versículo 13, 14 e 15. Eclesiástico, capítulo 15. Deuteronômio, capítulo 11 e Deuteronômio, capítulo 30. O mal nunca é vontade de Deus. A serpente foi produzida pela adoração do ser humano ao erro. A serpente foi produzida pela idolatria. Moisés começa a pedir a Deus a misericórdia, e Deus então manda que ele pegue uma serpente e fizesse uma como modelo de bronze. Por que Deus mandou Moisés pegar a serpente e não qualquer outro bicho? É a identificação do pecado. É uma prefiguração. Se a serpente é o símbolo do pecado, o Cristo vai se tornar numa serpente dessa. O Cristo vai assumir em si o nosso pecado para nos libertar. E o povo, olhando para a serpente, era curado das suas feridas. Números capítulo 20 e capítulo 21. Jesus diz: como Moisés levantou a serpente, assim será levantado o Filho do Homem. Cada um de nós, na nossa caminhada rumo à terra prometida, embora já tivemos a experiência da cura e da libertação no batismo e nos demais sacramentos, na experiência que fizemos de Deus, nós vamos criando bezerro de ouro. O que é que significa esses bezerros de ouro? Basta vir uma novidade que nos leva, até novidade espiritual. Eu estou sempre à cata da última novidade. Basta vir alguém com alguma ideia diferente, que ele já me seduziu.
É muito fácil me seduzir. Um bezerrinho me seduz, uma coisinha de nada me seduz. O pecado vem para mim como um bezerro. Bezerro é uma coisinha delicada, é uma coisinha frágil, que você pode chegar perto. Ele não oferece perigo nenhum, mas bezerro vira boi. E um bezerro, por exemplo, na Espanha existem as fazendas especializadas para criar o boi para tourada. E qual é o processo de criar um boi para tourada? Muito simples. Primeiro, ele tem que ser descendente de vaca braba. Nós também vamos ser descendentes de vaca braba, de boi brabo, do pecado. Depois o fazendeiro tem que ter uma fazenda muito grande, cercada de mata, onde ninguém pode entrar lá dentro. Eles têm guardas nas fazendas para impedir que alguém entre, porque assim que o bezerro nasce, eles levam esse bezerro lá para o meio do mato, e ele não pode ter contato com ninguém. Por quê? Para que a primeira vez, como touro, que ele tiver contato com uma pessoa, ele estranhe a pessoa, ele fique bem brabo. Quanto mais isolado for criado esse bezerro, quanto mais no mato, quanto mais no meio do bosque, quanto mais longe da civilização, pior ele fica. E aí eles vão dando muita comida para ele. O tratador desses bois, ele vai tratar dos bois quando os bois não podem vê-lo. Quando o boi está escondido lá no meio do mato, de lá ele joga comida para o lado de cá. Quando o boi vem para cá, para não ver o tratador, porque o boi tem que ser muito forte. A característica desse boi para ele entrar numa tourada, ele tem que ser muito forte e muito brabo, arisco, para que quando ele vê uma pessoa, ele vai doido na pessoa, ele imagina aquela pessoa como um inimigo. O pecado vai fazendo assim também. A gente acolhe o pecado em nosso coração como um bezerrinho novo, um terneirinho que acabou de nascer, bonitinho. Você dá o dedo para ele assim e chupa o seu dedo. Coisinha mais fácil, é muito fácil carregar o bezerro. Você molha o dedo no leite, dá na boca dele e vem puxando ele. Ele acha que você é a mãe dele, é a coisa mais fácil que tem. Então eu levo o pecado para minha casa. E aí ele vai crescendo, longe de Deus. Eu não vou na comunidade, eu vou vivendo lá na minha rua Kansas, fechadinho no meu mundinho. Eu vou escondidinho, eu vou criando esse mundo bem do subjetivismo. Eu não quero me incomodar do individualismo. Eu vou criando meus bezerrinhos no meio do mato. E ele vai se tornando um boi feroz, um bicho feroz. E eu vou adorando, eu vou protegendo, eu vou tratando. E esse bicho vai me enfrentar um dia. E aí, como eu fiz ele crescer demais, eu dei muito alimento para ele, ele está um bicho muito violento. É mais ou menos o processo que vai acontecendo conosco, o processo da serpente. O povo adorava esse bezerro. Consequência, morte. Salário do pecado é sempre morte. O povo de Deus picado pela serpente morria. O povo de Deus, nós, picados pela serpente do pecado. Aonde? Na perna? No braço? Na sede. Qual é a sede? Coração. Olha o segredo do coração, está aí. Por isso que na cruz Jesus vai revelar o seu coração por completo para o ser humano. O povo de Deus picado pela serpente do pecado não ama a Deus, não ama os outros e não ama a si mesmo. E vai iniciando um processo de aniquilamento, de fechamento, para que os desejos cresçam fortes como se fosse aquele bezerrinho. O desejo, seja ele qual for, o vício, o pecado, ele nasce pequenininho, bonitinho, feito aquele bezerrinho que facilmente eu pego no colo. E aí ele vai me levando para a mata fechada do egoísmo, da mentira, do ódio, das imagens erradas que entram no meu coração pelos meus olhos, dos sons errados que entram em meu coração pelo ouvido, e eu vou me fechando nessa mata. Essa mata pode ser o meu quarto, onde eu me fecho e através do computador eu vou recebendo imagens eróticas, prostituídas, eu vou levando o meu videocassete, o meu DVD, e eu vou assistindo só aquelas porcarias. Eu estou alimentando o meu bezerro para a grande hora da tourada. O triste é saber que eu vou ser o toureiro.
e que Ele está sempre pronto a enfiar aquela espada no meu coração, como Simeão disse para Maria: cuida, porque vai tentar enfiar uma espada no seu coração. O encardido está engordando o bezerro para poder meter a espada e furar no coração. Como Moisés levantou a serpente, o Filho do Homem será levantado. São João logo em seguida, no capítulo 8, versículo 28, e depois no capítulo 12, versículo 32, diz: quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. Quando eu for levantado da terra, então sabereis quem eu sou. Ora, a Gaudium et Spes, do Concílio Vaticano II, no número 13 e no número 16, diz que Jesus Cristo é aquele que revela Deus ao ser humano, mas revela ao ser humano o próprio ser humano. Ou seja, eu só vou descobrir quem eu sou verdadeiramente quando eu olhar para Jesus. Enquanto eu olho para o bezerro do pecado, eu não sei quem eu sou. E por isso que nascem os complexos. Ah, eu sou feio, eu sou isso, eu sou aquilo. Por isso que nascem os traumas. Por isso que nasce a revolta interior. Por isso que nasce a tristeza. E daí é o prato cheio para a dependência. É o prato cheio para os vícios. A pessoa vai se desvalorizando. A menos-valia. Por um lado, para as coisas de Deus, menos valia. Para as coisas do pecado, sereis como deuses. Olhando para o pecado, eu vou me nivelando. Vou ficando ao nível do pecado. Eu vou ficando parecido com o pecado. Você já notou, por exemplo, que criança adotada, com o tempo ela fica parecida com a mãe? Com o pai? A gente vai ficando parecido com aquele que a gente convive. As pessoas, quando começam a conviver com as outras, vão falando do jeito das pessoas, o sotaque, algumas palavras que a pessoa diz, o outro começa a dizer também, porque a gente vai se influenciando, o jeito de falar, o jeito de vestir, o jeito de rir, o jeito de brincar. Quando a gente vai se nivelando ao pecado, quando a gente vai ficando amigo íntimo do encardido, a gente vai ficando parecido com ele. Isso é o mais terrível do pecado. Quantas e quantas vezes você já ouviu alguém dizer: fulano parece o próprio demônio? Não é assim? Padre, meu marido parecia que estava dominado pelo encardido. Porque a gente vai ficando parecido com aquele que a gente anda, com aquele que a gente imita, ao nível de, eu vou ficando nivelado ao pecado. O ser humano sabe quem ele é quando ele começa a olhar para Jesus. Vão ter que olhar. Não tem outro jeito. Enquanto você se olha para o mundo, e a gente sempre fica olhando para o mundo. Por isso, qual é a última moda na roupa? A moda que meu artista predileto usa, eu vou copiando. Eu vou vestindo roupa igual, eu vou cortando o cabelo igual. Quanto mais eu olho para o pecado, através das pornografias, da violência, da mentira, eu vou ficando parecido com o pecado. Vão ter que olhar para o transpassado para quê? Na medida em que nós vamos olhando mais para Jesus, qual é o processo que vai acontecendo conosco? Vamos ficando semelhantes a Jesus. Paulo pede que nós sejamos imitadores dele, como ele é imitador de Jesus. Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Ele vai restaurando a nossa imagem. Nós vamos ficando semelhantes a Ele. Ainda não apareceu verdadeiramente aquilo que nós somos. É no Cristo que nós vamos ficando. Porque qual é o nosso modelo? O ser humano foi criado em imagem e semelhança de Deus. Quando o Pai pensou no ser humano, qual é o modelo que ele tinha em mente? Foi pregado para nós aqui no sábado de manhã pelo Padre Jonas. O Pai tinha Jesus como modelo. Eu tenho que olhar para Jesus para ver o meu modelo. Por isso que a gente não pode se comparar com ninguém. Mãe, não compare seus filhos nunca. Seu filho é único. É como o pai e a mãe chamou o menino que veio da escola, pegou o boletim dele e disse: você podia nos explicar uma coisa? Nós por acaso vimos o boletim do seu colega, inclusive ele é mais novo que você, 1 ano e meio.
Como é que você explica que ele tem notas melhores do que as suas? O menino olhou e falou: é que o pai e a mãe dele é mais inteligente. Quem é que ajuda a criança a fazer tarefa? Quem ajuda a fazer tarefa? Não compare seu filho, porque você poderá ouvir dele a mesma resposta. Não se compare com ninguém, porque quando a gente se compara com as pessoas, como cada um é único, só pode acontecer duas coisas: ou eu me comparo com alguém inferior a mim, e aí eu acho que eu sou melhor, e aí vem o orgulho, a vaidade, a prepotência, a autossuficiência. Ou eu me comparo com alguém que eu acho que é superior a mim, e aí vem o complexo de inferioridade, a menos-valia, o complexo, a humilhação, os medos. A única pessoa com a qual a gente pode e deve se comparar é com Jesus. Olharão para aquele que foi transpassado? Porque sendo ele de condição divina, veio ao nível desceu ao meu nível. Para quê? Para me revelar quem eu sou. A grande pergunta que nós devemos inverter, eu falo nisso num dos meus livrinhos, não é quem eu sou, porque quem eu sou pode ser respondido conforme os condicionamentos que a gente aprendeu na vida. Eu preciso descobrir de quem eu sou. Nunca pergunte quem sou eu, pergunte de quem sou eu, a quem eu pertenço. Nós pertencemos ao Senhor. Quer a gente viva no pecado ou na santidade, nós pertencemos ao Senhor. Quer a gente esteja na vida ou na morte, nós pertencemos ao Senhor, porque Ele comprou cada um de nós por um preço muito elevado. Olhe para a cruz. Por isso São João diz, quando chegou o momento mais solene, e o momento da cruz é fabuloso. A cruz de Jesus significa o pior que o ser humano pode produzir. A cruz de Jesus significa o ser humano, quando deixa-se conduzir pelo pecado, ele é capaz de chegar ao seu pior. Ele é capaz de matar Deus. Mas a cruz de Jesus também, e nós estamos começando a quaresma depois da manhã, a longa jornada da cruz de Jesus. A cruz de Jesus é também, se de baixo para cima, olhando, nós olhamos para a cruz e enxergamos a cruz como resultado do pior que o ser humano pode fazer, ao olhar do céu para baixo, também a gente enxerga a cruz, e aí a cruz é o melhor que Deus pode fazer. Se a cruz é, do ponto de vista da história, o pior que o ser humano pode chegar pelo seu pecado, do ponto de vista da graça de Deus, a cruz é o melhor que Deus pode chegar pelo seu amor. Então escolha de que lado dessa cruz você quer estar. Você quer estar do lado daqueles que estão condenando o Senhor? E cada vez que nós pecamos, nós estamos do lado daqueles que condenam o Senhor. Ou você quer estar do lado daqueles que estão embaixo da cruz, como Maria, em pé, recebendo a redenção, recebendo a salvação. Quando tudo parecia perdido, o Cristo na cruz significa o pecado venceu. Jesus crucificado significa o encardido ganhou a parada. Acabou. Não tem mais o que fazer. Está preso. Como é que ele podia ser filho de Deus? Tudo que ele falou era mentira. A Bíblia mesmo que ele tanto pregou diz: maldito é aquele que é preso no madeiro. Ele está preso. Aonde está a liberdade que ele nos oferece? Ele está preso. Olhe para a cruz, ele está preso. Tudo estava perdido. Tudo estava consumado, como Jesus mesmo diz no Evangelho de João. Tudo está consumado. Acabou. É a vitória do pecado. Vamos confirmar a vitória do pecado.
O chefe mandou que os soldados quebrassem a perna dos ladrões, dos 3 condenados, para que morresse mais depressa. Quebraram a perna do primeiro. Por que quebraram a perna primeiro dos soldados, só depois quebraram de Jesus? A crucificação é no morro. O ponto mais alto quem está? Jesus. Os outros estão aqui um pouquinho mais baixo. O morro é assim, ó, não é? É como se Jesus estivesse aqui, o outro está ali, o outro lá. Então eles estão subindo, quebra de um, quebra de outro, e vai chegar para quebrar a perna de Jesus. No que ele vai quebrar a perna de Jesus, está morto. E aí a humanidade não está feliz ainda. O pecado nunca nos satisfaz. Eu já disse isso ontem. Nunca tem limite. Ele já estava morto. Até hoje não há crime que mais nos faz repulsar do que violação de cadáver. Que coisa medonha esse pecado, esse crime. Chama necrofilia. É quando alguém viola um cadáver. Inclusive os povos mais ateus protegem e guardam seus cadáveres, enterram seus mortos. Pois aquele soldado, representando a humanidade inteira, cada um de nós estava de mão dadas com ele. Cada vez que nós pecamos, nós estamos grudando na mão dele. Como que para dizer, o carimbo final do pecado, o carimbo final da vitória do demônio sobre Deus, para confirmar que ele está morto, é a hora de sangrar a vítima. Então, aquele soldado muito bem preparado. O soldado romano era preparado para atingir a sua vítima pelo lado direito, porque os inimigos também lutavam com o escudo, e o escudo era no braço esquerdo aqui. Então eles vinham com a lança, e ainda eram treinados para de baixo para cima, porque eles caíam, quando o inimigo vinha para matá-los, eles enfiavam a lança. Londrino era um soldado excepcional. Quando ele chega embaixo de Jesus, Jesus está morto. O reflexo natural dele de dar o golpe fatal, como Davi que pega a espada do Golias e acaba de matar, o golpe fatal, o instinto dele, e ele, agindo por instinto, pega o lado direito de Jesus e não o esquerdo, e entre a quinta e a sexta vértebra da costela, num golpe certeiro, de uma vez só, ele sangra o coração de Jesus. Acabou. É o carimbo do pecado. Mas no silêncio da cruz, quando o ser humano carimba o pecado, rasgando o coração do Senhor, Deus revela o berro do seu grito de amor. Daquele coração rasgado flui sangue e água. Sangue da nova e eterna aliança, que nós celebramos em cada Eucaristia. É por isso que em cada missa, observem, o coroinha, o acólito vem e derrama o vinho, e depois põe uma gota de água. Aquela gota de água simboliza o pecado da humanidade inteira. Significa que o pecado da humanidade inteira não vale uma gota do sangue de Jesus. Outra coisa maravilhosa que significa: não tem nenhum laboratório no mundo que consiga pegar aquele vinho com água. O padre derrama um pouquinho de água no vinho. Não existe laboratório no mundo que é capaz de tirar aquela água, porque ao cair no vinho, a água se transforma em vinho. É o milagre que Jesus fez em Caná, a pedido de Maria. O vinho fica um pouquinho mais fraco, mas é vinho. Não tem como tirar aquela água. Cada partícula daquela água se mistura em todas as partículas de vinho, em todas as moléculas de vinho. Um segundo depois que aquela água cai no vinho, ela se perde. Acabou, não existe mais a água. Significa o que então? Que o pecado da humanidade inteira, quando jogado no sangue de Cristo, ele é exterminado, ele acaba, não existe mais pecado.
É o amor que vence. É o amor que é maior. O sangue do Senhor é maior. O pecado da humanidade inteira não vale a milionésima gota do sangue do Cristo. O coração rasgado de Jesus na cruz é o berro de Deus, derramando sobre a humanidade o sangue da restauração, o sangue da redenção, o sangue da nova e eterna aliança. O sangue que salva, que liberta, que sara o coração humano. O sangue novo que vai agora movimentar o coração, porque o Senhor está cumprindo ali a grande profecia de Ezequiel 36, 25. Dar-vos-ei um coração novo. Eu vou arrancar do vosso peito esse coração de pedra. Eu vou tirar do vosso peito esse coração cheio de imundícies, cheio de nódoas, cheio de sujeiras, e eu vou colocar ali o meu espírito. Então, nesse sangue que lava, nesse sangue que restaura, o Senhor faz derramar também do seu coração uma gota da água viva. É aqui o cumprimento da grande profecia do Evangelho de São João, capítulo 7, versículo 37 e 39. Quando Jesus, no último dia da festa, a festa das tendas, Jesus deu um berro e gritou: quem tem sede, venha a mim e beba. Do seu interior jorrarão rios de água viva. É aquele rio Iguaçu que eu falei ontem. Do seu coração, se no seu coração tem só uma minazinha d'água, um olhozinho d'água, se você beber dessa água viva do Espírito, do seu interior, do seu, não é do Cristo. Do Cristo já foi e continua sendo na história inteira. É do seu interior jorrarão rios de água viva. Por isso vão ter que olhar para o transpassado. A lei que nos condenava, a lei do pecado, que era uma lei de morte, essa lei não terá mais peso nenhum sobre nós. Agora tem uma nova lei. Agora, portanto, 8:1, já não há condenação para os que estão no Cristo Jesus, pois a lei do Espírito que dá a vida no Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito que dá a vida a nós no Cristo Jesus. Que hora que nós recebemos essa grande graça. Faustina percebeu isso muito bem e por isso conseguiu sintetizar a espiritualidade do coração de Cristo rasgado na cruz, que jorra um rio de água viva, do coração de Cristo rasgado na cruz, que jorra para nós o sangue da nova e eterna aliança, ao nos convidar a viver a hora da misericórdia às 3 da tarde. Viver a hora da misericórdia todos os dias significa que cada dia o amor de Deus está se renovando por mim, porque Hebreus já nos lembra: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Meu irmão, minha irmã, hoje você é chamado, hoje você é chamada a ter um encontro pessoal com Jesus Cristo, o único que pode de fato arrancar a sua vida de todas aquelas amarras, conscientes ou inconscientes, amarras do passado, amarras do presente, amarras na área física, psíquica, seja ela qual for, aquelas cordas que seja cabo de aço. Talvez você esteja sentindo que o que está prendendo você seja um grande cabo de aço, que você está amarrado demais, você se sente impotente. E eu queria dizer a você, meu irmão, louvado seja Deus, se hoje você se convencer que você é impotente para vencer essa amarra na sua vida. Triste de você, se você acha que sozinho você consegue vencer. O primeiro passo para um filho nosso em Betânia de fato se libertar das drogas, do alcoolismo, é conscientizar-se: eu sou dependente químico, eu sou viciado na droga, eu sou viciado em sexo, eu sou viciado em mentira. Assuma: eu sou, sem nenhuma justificativa. Não adianta: eu sou viciado porque meu pai fez isso, porque minha mãe. Corta tudo isso. Não tem justificativa. Enquanto tem justificativa, você não assumiu ainda a sua impotência. Assuma a sua impotência. Eu sou impotente, eu não consigo. Senhor, eu não consigo me libertar. Eu não consigo. Eu já tentei, eu já fiz de tudo, eu já rezei, eu já plantei bananeira no espírito, eu não consigo.
Eu sou fraco, eu sou impotente. E ao lado disso um passo fundamental, que eu não sei se é o segundo ou se é junto com esse o primeiro. Eu quero me libertar. É uma decisão. Aqui agora eu pego a minha liberdade inteira. Senhor, não interessa se a minha liberdade está marcada, ferida, machucada pelo pecado. Não me interessa, Senhor. Eu quero me libertar. E esse passo você pode dar hoje também. Assim como a nossa redenção, a nossa salvação aconteceu e foi realizada em plenitude no silêncio da cruz do Senhor, hoje também você pode, aí na sua casa, aqui nesse rincão, embaixo dessa árvore, sentado nessa cadeira, nesse sofá, sentado em frente do seu computador. Agora pode ser nesse lugar que você se encontra, o lugar mais sagrado da terra, o santuário de Deus, onde você acolhe Deus. Um Deus que chega até você e diz: eu esperei muito esse momento, eu aguardei muito esse momento, eu desejei ardentemente esse momento para derramar sobre você o meu amor infinito. Agora onde você está pode ser um novo Calvário, aonde o Cristo diz para você: olhe para a cruz, foi por ti. E ele diz seu nome. Não foi por a humanidade inteira, não. Eu morri, foi por ti. Você, tu, cada um de nós, no nosso jeito de falar, no nosso jeito de pecar. Senhor, eu tenho andado mergulhado, Senhor, no pecado. Eu tenho alimentado os bezerrinhos do pecado, Senhor. E alguns dos meus pecados já se tornaram touros fortes, mais fortes do que eu, Senhor, que me derrubam, Senhor. Eu tenho levado muita chifrada desse touro, Senhor. Eu tenho chegado em casa ferido, machucado, Senhor, com o coração despedaçado, Senhor, pisoteado. Senhor, alguns dos meus pecados já cresceram demais. Eu sou impotente, Senhor. Nesses anos que eu tenho vivido, Senhor, eu tenho experimentado, meu pecado tem sido maior, o ódio tem sido maior, a mentira, pornografia tem sido maior, Senhor. Eu tenho sido amarrado, Senhor, feito um terneiro, feito um bezerro que vai para o matadouro. É assim que o pecado me leva, Senhor. Eu não aguento mais, Jesus. Eu não aguento mais viver essa vida de fechamento em mim mesmo. Do meu coração tem fluído, Senhor, rios de água morta, fedida, poluída, água de enchente, água cheia de lodo, Senhor. Eu estou parado, Senhor, feito um rio que não caminha. E por isso nessa água parada vai surgindo dengue, vai surgindo pernilongo, mosquitos, cobras, sujeiras demais, Senhor. Mas hoje eu quero ter esse encontro contigo, Jesus. Eu quero que hoje seja o primeiro dia de fato do resto da minha vida, o único dia da minha vida, Senhor. Eu quero e eu desejo, Senhor. Eu desejo, e mais do que isso eu preciso, Senhor. Hoje, Jesus, eu quero me colocar inteiro naquela gota d'água que é jogada no cálice para me perder no seu sangue, Senhor. Senhor, eu necessito da tua misericórdia. Eu quero me encontrar contigo. Eu marco hoje já, Senhor, um encontro contigo às 3 horas, na hora da misericórdia. E até lá eu quero ir preparando o meu coração, Senhor, para colher essa libertação que o Senhor me oferece hoje. Hoje eu quero jogar, Senhor, no teu coração rasgado a minha dependência química, esse vício, Senhor, a minha impureza, todos os meus pecados da área sexual, Senhor, todos os meus pecados afetivos, Senhor, ira, ódio, raiva, briga, aspereza, malícia, maledicência. Quero entregar hoje, Senhor, no seu coração todos os meus pecados ligados ao dinheiro, toda ganância, toda prostituição, todo espírito de lucro, todo consumismo, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que me impede de entrar no seu reino, eu me entrego, Senhor. Mas é preciso que você se coloque ali embaixo da cruz, meu irmão,
para sentir o Senhor olhando para você, o Senhor realizando agora. Esse é o momento. O texto de São Paulo nos disse 2 vezes: agora, é agora, não é para depois, é agora que começa a sua nova história, porque agora Jesus olha para você e do seu coração rasgado, Ele faz fluir no seu coração o amor, a cura, a libertação. Acolha essa cura, acolha essa libertação, e para isso só depende da sua vontade, de dizer: eu quero, Senhor, eu desejo, Senhor, eu preciso, Senhor. Tenho esperado esse momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado, eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. É assim que Jesus fica com você e te diz: paralise. Ninguém te ama como eu. É bom se sentir amado assim, não? É bom sentir os braços do Pai em Jesus nos abraçando. Ele sabe tudo. Eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. Ainda que nunca me fales, eu sei bem o que tem sentido. Eu sei bem que tem sentido. Ainda que nunca me reveles. Ainda que nunca me revele. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. É o Senhor. Eu te levo em meus braços. Por quê? Pois sou teu melhor amigo. Abre o coração, solte a voz. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova.
Sabe, padre, uma coisa linda eu descobri esses dias. Durante muito tempo eu ficava pensando comigo, puxa vida, se Jesus morreu pelos meus pecados, eu sou o culpado. Mas eu descobri que Ele não morreu por minha culpa. Não, Ele morreu porque me ama. Isso é bem diferente. Porque assumiu a nossa culpa. Sim, Ele morreu porque nos ama. Foi livremente que Ele se entregou. Não foi por sua culpa, meu irmão. Foi porque Ele te ama. E isso faz uma grande diferença. Diga para si mesmo, não foi por minha culpa. Foi porque Ele me ama. Não foi por minha culpa. Foi porque Ele me ama que Ele se entregou. Agora se volta a pessoa que está do seu lado e diga, não foi por sua culpa. Foi porque Ele te ama. Não, não foi por tua culpa. Foi porque Ele te ama. Canta. Ninguém te ama como Ele, como Ele. Ninguém te ama como Ele. Olhe para a cruz, olhe para a cruz. Esta é a sua grande prova. Ninguém te ama como Ele. Ninguém te ama como Ele. Aplaudir o amor de Deus.